Bom dia terceiro ano. A gente vai começar a unidade 2, capítulo 2 do livro de vocês. A gente vai falar de globalização, que é um assunto importantíssimo, é um assunto que está todo o Enem cai globalização. Se você pegar a prova dos últimos 10 anos, você vai encontrar questões, né, sobre globalização. Então, pessoal, esse assunto é extenso e a gente não consegue terminar numa aula só, tá bom? A gente consegue ver aí em mais de uma aula. Galera, globalização, o conceito diz que é um processo histórico que estabelece uma ligação, ou seja, uma integração econômica, social e cultural entre países e pessoas em todo o mundo. Então, na verdade, quando eu falo em globalização, eu estou falando da integração que o mundo hoje tem de forma social, de forma cultural, de forma econômica. Por exemplo, quando a economia dos Estados Unidos tem um problema, isso afeta a economia de vários países do mundo. Quando a economia da China tem um problema, isso afeta a economia de vários países do mundo. Por quê? Porque existe uma integração. Existe uma integração, por exemplo, também de culturas. Quando eu digo, por exemplo, que nós utilizamos hoje um aplicativo de celular muito utilizado, que é o WhatsApp, Instagram. Lá no Japão se usa o mesmo aplicativo, onde a gente consegue ter uma cultura bem parecida. O uso de fast foods, por exemplo, que a gente gosta muito, em todo lugar do mundo também tem. Então, hoje a gente tem algo mais próximo, uma cultura global muito mais próxima. O motivo, ele diz, desenvolvimento das redes, ou seja, redes em geografia são conexões geográficas que podem ser materiais e imateriais, tá? Então a gente sempre diz que esse mundo está interligado, tá? Ligado em redes. Gente, material, quando eu falo em rede material, eu estou falando que eu conecto pessoas e mercadorias de forma concreta. Como é que a gente conecta pessoas e mercadorias hoje de forma concreta? Através de ferrovias, de hidrovias, de rodovias, de aerovias. E esse processo melhorou? Melhorou bastante, né? Vamos pensar, por exemplo, na época das grandes navegações. Os caras vinham de Portugal para o Brasil, demoravam aí 45 dias, 60 dias numa viagem. E hoje, por exemplo, eu quero ir ali para a Europa, eu vou pegar um avião, se for de voo direto, 6 horas, 8 horas, eu já estou aí em outro continente. Ou seja, isso melhorou muito, esse processo houve uma melhoria muito grande. Galera, então, quando ele diz aí que se esse processo material melhorou, a gente colocou esse exemplo, né? Portugal e Brasil, né? Então, os caras demoravam muito tempo e hoje é muito mais rápido para acontecer esse processo. E aí eu digo o seguinte, né? Com a globalização, as distâncias encurtaram. E aí, como eu disse, hoje uma viagem à Europa leva entre 6 a 10 horas. Então, gente, a gente percebe que o mundo, as distâncias estão mais curtas. Vamos imaginar, por exemplo, a década de 90, eu queria falar com uma pessoa nos Estados Unidos. Eu ia fazer uma ligação internacional, caríssima, nem ia ver a pessoa, e eu ia fazer essa ligação, geralmente num final de semana, para poder ser mais barata essa ligação, né? Para poder ter um custo menor para mim. Hoje você faz uma chamada de vídeo com uso de internet, vendo a pessoa do outro lado ali nos Estados Unidos. Olha como essa distância encurtou, tá? Então essas redes materiais se desenvolveram. Eu também tenho as redes imateriais, que é quando eu conecto pessoas e informações, né, com coisas não concretas. Por exemplo, internet. Através da internet eu consigo me conectar com outras pessoas. É uma rede imaterial. Quando eu falo, por exemplo, de um jornal, de um rádio, de um telefone, de uma televisão, dados bancários, ações, né, infovias, que são, por exemplo, vias onde circula as informações em tempo real. Então é uma velocidade muito grande. Imagina, pessoal, que antigamente, só para você ter ideia, hoje os jovens, eles percebem o mundo mais rápido, as informações são rápidas, o que acontece do outro lado do mundo em segundos, essa informação chega aqui. Por exemplo, Torres Gêmeas, quando ocorreu ali em 2001, o ataque às Torres Gêmeas. Em tempo real, o mundo inteiro viu o segundo avião entrar nas Torres Gêmeas ali. Então, em tempo real, o mundo inteiro estava sabendo que estava acontecendo aquele ataque às Torres Gêmeas. E aí eu dei um exemplo aí, ó. Os jovens de hoje não conheceram o drama que era falar o telefone interurbano na década de 60.
Às vezes tinha que pedir ao telefonista 18 horas antes, então ele ligava para uma central de telefone, pedia 18 horas antes que ele ia fazer uma ligação. Correspondências, quanto tempo demorava para chegar? Gente, você quer falar com uma pessoa hoje, você manda um WhatsApp rapidinho, você consegue falar com a pessoa. Estou falando de WhatsApp, mas tem outros aplicativos, né? Telegram e etc. E aí, pessoal, imagina aí, quantos de vocês já mandaram cartas? E se mandaram cartas, quanto tempo essa carta demorou para chegar? Deve ser muito legal mandar carta, né? Mas o tempo que demora, a ineficiência que os correios têm, e hoje é muito mais rápido. Então as distâncias, elas estão cada vez mais curtas nesse mundo que eu chamo de mundo global. Galera, quando eu falo de globalização no plano econômico, eu estou dizendo que a maioria dos nossos produtos que nós consumimos são produtos que muitas vezes são feitos em outros países e são utilizados em todo o mundo. Por exemplo, o Brasil também tem as nossas multinacionais, que são empresas que vendem para o mundo inteiro. A gente tem, por exemplo, a Brasil Foods, que é aquela que vende produtos da Perdigão e da Sadia, que é uma empresa só, a gente já falou isso em outra aula, que é uma fusão. JBS, da linha Friboi, que vende carne, aqui no Brasil é uma multinacional. A linha Tigres e Conexões, ou seja, aqueles canos que são da Tigres, Brasil também é uma multinacional. Natura, Banco do Brasil. Então nós temos também as nossas multinacionais que vendem um produto brasileiro para todo mundo, né? Agora, geralmente, pessoal, essas empresas que produzem o seu produto em outro país, por que elas fazem isso? Já pararam para pensar? Por que, por exemplo, toda a produção da Nike não é nos Estados Unidos? Porque toda a produção da Nike é feita na Ásia, geralmente ali na Indonésia, no Kuwait. Por quê? Porque a mão de obra é mais barata. Então, muitas vezes, essas empresas vão fazer sua produção em países onde a mão de obra é muito mais barata, onde as leis são menos rigorosas, onde as leis ambientais são menos rigorosas, onde países que também não têm uma lei trabalhista muito boa, eles vão colocar o trabalhador para trabalhar muitas horas ganhando pouco. Eu tenho um exemplo aí, Coca-Cola, McDonald's, Nike, né, que fazem toda a sua produção fora do Brasil, né? Nokia, por exemplo, é uma empresa que também fazia produção aqui no Brasil, mas é uma empresa finlandesa, né? Então, a gente está hoje num mundo em que nós consumimos produtos que muitas vezes não são produtos daqui e são produtos que a gente às vezes tem uma ideia que acha que é daqui esse produto. Eu já vi aluno dizendo, mas professor, Nokia é do Brasil, não é não? Não, Nokia é da Finlândia. Então, esses produtos são consumidos no mundo inteiro, são as multinacionais, no plano econômico, tá? Galera, na virada do século XX para o século XXI, eu tive aí um acesso melhor a notícias e informações, por meio da televisão e principalmente por meio da internet. Hoje você tem redes sociais, internet, que facilita a informação, para você entrar em contato com outras pessoas, para você entrar em contato com outras culturas, inclusive com o uso de aplicativo. Hoje, por exemplo, se você tiver um aplicativo de banco no seu celular, você recebe dinheiro, tem lá um aplicativo de banco, onde você consegue ver seu saldo, você consegue fazer uma transferência, você consegue receber dinheiro, você consegue fazer um Pix, famoso Pix, né? Você consegue ver seu saldo, né? Você só não consegue, por enquanto, sacar dinheiro naquele celular. Ou seja, você consegue fazer tudo através hoje, por exemplo, de um aplicativo de celular. Fora os outros aplicativos que melhoram as suas imagens, né? Por exemplo, os filtros de Instagram, que as pessoas usam tanto. Então, são produtos que vieram para facilitar a nossa vida. Esses aplicativos vieram para facilitar a nossa vida. Muitas vezes eu não preciso sair de casa para pagar uma conta, numa lotérica, enfim. O que eu faço? Ou num banco, eu posso fazer através de um aplicativo um pagamento, né? Eu vou poupar tempo, eu vou economizar esse dinheiro, né? Porque às vezes quando eu saio, eu vou ali, vou gastar, né? Porque eu vou de ônibus para pagar uma conta, eu vou pegar um carro para pagar, então economizo tempo e dinheiro, tá bom? Então a globalização dá essa possibilidade. A gente diz hoje, pessoal, que a globalização é comparada a uma aldeia global. É um termo muito utilizado na globalização. Isso quando cai no Enem, às vezes o Enem usa esse termo. Aldeia, a gente lembra de quê? De índios, né? Ou seja, a gente lembra de uma aldeia, algo pequeno, né? E global, ou seja, todos nós estamos num espaço pequeno com informações, né? Hoje, como se nós estivéssemos muito juntos, né? Ali dentro dessa
aldeia. Ele diz assim o conceito. O conceito de aldeia global se encaixa nesse contexto, pois está relacionado com a criação de uma rede de conexões que deixam as distâncias cada vez mais curtas, facilitando as relações culturais e econômicas de forma rápida e eficiente. Tá? Então o mundo, pessoal, está tão globalizado, tão interconectado, que esse mundo parece o quê? Uma aldeia. Estamos interconectados, ou seja, é como se a gente estivesse num espaço pequeno utilizando os mesmos produtos. E aí esse mundo passa pelo que a gente chama de encurtamento do espaço-tempo, né? Temos quebras de barreiras culturais e econômicas com o uso da globalização. Inclusive, gente, com o uso da tecnologia, a gente mal percebe passar o tempo. Vamos supor que você esteja jogando um jogo pela internet. Você está ali jogando, não percebe quando você olha para o relógio, está com 4 horas que você está jogando. Porque a tecnologia, ela não deixa você perceber que o tempo está passando, né? A tecnologia, ela não deixa que haja essa percepção. É o que a gente chama de encurtamento do espaço-tempo. Falando um pouco do histórico da globalização, pessoal, alguns autores defendem que essa globalização ela é do século XX para entrar para o século XXI. Mas alguns autores mais antigos dizem que desde as grandes navegações eu já tenho os primeiros acessos a um mundo global. Por quê? Porque as grandes navegações eram pessoas que saíam de um local, por exemplo, ali da Europa, e iam buscar conexões com outros locais do mundo. Isso seria as grandes navegações, seria um primeiro processo da globalização. O segundo ponto é a terceira revolução industrial, que geralmente começa na década de 70, também chamada de revolução técnico-científico-informacional. É a nossa terceira revolução industrial, é onde eu começo a utilizar a robótica, é quando o homem começa a ser substituído pela máquina, com o uso de robôs, com internet, com mais tecnologia, né? E aí ele diz o seguinte, terceiro histórico é a nova ordem mundial, a partir de 89 a 91, com a expansão do capitalismo. Alguns autores, pessoal, colocam que a derrubada do Muro de Berlim é o final do socialismo e início do capitalismo. E alguns dizem que o socialismo ele acabou com o final da Guerra Fria. Então, alguns vão dizer que quando é derrubado o Muro de Berlim, acaba o socialismo, e eu tenho como poder econômico o capitalismo ficou, e outros vão dizer que é quando eu tenho o fim da Guerra Fria, onde eu tenho a União Soviética de um lado, Estados Unidos de outro. Então isso foi em 91, a derrubada do muro em 89, 91 eu tenho o fim da União Soviética, o RSS, né, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que na verdade formaram 15 países depois, né? Essa união é mais conhecida é Rússia, então de um lado eu tinha Estados Unidos, do outro eu tinha União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, e quem perdeu? Quem perdeu foi o socialismo. Por isso que o capitalismo o poder econômico hoje é todo através do capitalismo, tá? E a gente tem hoje uma quarta fase, pessoal, que é a quarta revolução industrial, né? Que a gente vai falar um pouquinho sobre ela mais na frente. Galera, então aqui, ó, no histórico eu tenho aí, ó, quais são os momentos mais importantes. As grandes navegações, como eu falei para vocês, é quando a Europa vai buscar esse colonialismo, vai começar a ter contato com outros povos. Então é uma integração forçada, mas é uma integração. Então alguns autores acreditam que a globalização já começou naquele período. O momento da terceira revolução industrial, gente, para mim um dos mais importantes, porque a partir da década de 70 você tem um desenvolvimento tecnológico. E isso vai facilitar, através de uma internet, através de redes sociais, que as pessoas possam se conectar muito mais rápido, né? Então as tecnologias vieram para facilitar muito a nossa vida. É claro que eu não posso dizer que é tudo bom. Existe um lado ruim, mas existe um lado muito bom nessa tecnologia, nessa facilidade, tá? E aí, gente, quando eu falo, por exemplo, da terceira revolução industrial, aí eu abri um parênteses para falar dela, que é a revolução técnico-científica informacional. É a revolução do toyotismo. Até então a gente falava de que, antes da década de 70, a gente falava de um fordismo. A aula passada eu expliquei a diferença. Fordismo, lembra Ford, era como era todo o processo nas indústrias norte-americanas. A ideia era produzir muito em linhas de produção, em esteiras. Eu ia produzir muito para vender muito, mas eu não tinha, eu não produzia por demanda. Eu guardava estoque, eu fazia muita produção. Se as pessoas deixassem de comprar, eu poderia não ter lucro.
No toyotismo, não. A gente falou na outra aula. Just in time, produção na hora certa. No toyotismo, eu produzo por demanda. Eu tenho demanda, eu vou produzir. Eu não vou guardar estoque. Porque desse jeito eu não vou ter desperdício. Desse jeito eu vou produzir e vou receber por isso, tá? E eu tenho, logicamente, com o toyotismo, eu tenho tecnologia. Olha os robôs produzindo aí carros. Eu tenho um processo de automação. Ou seja, há também aí, no caso, um lado ruim, que é a substituição do homem pela máquina. E aí eu tenho desemprego, tá? Galera, é claro que eu tenho também o surgimento de grandes tecnopolos. Aqui no Brasil você tem o ITA, Instituto Tecnológico da Aeronáutica. Você tem, por exemplo, a Embraer, que é a empresa brasileira de aviação, né, aérea aí do Brasil. Que aí você tem aí, logicamente, os tecnopolos. O que são tecnopolos? São polos onde você vai ter um estudo científico, né, melhor para que você possa trabalhar com essas novas tecnologias. Então você tem hoje, pessoal, nas últimas décadas, meios de transportes mais eficientes, muito mais rápido, ou seja, em curta distância, pega um avião em 6 horas está na Europa, 6 a 8 horas está na Europa. Você tem novas tecnologias de comunicação, por exemplo, transmissão via satélite, internet, a própria telefonia móvel. Por exemplo, na minha adolescência, quando a telefonia móvel estava surgindo, era aquele tijolão, tinha uma antena, não existia negócio de chip, então você fazia uma ligação para uma pessoa, era caríssimo. Como é que funcionava? Você iria fazer uma ligação para alguém, aquele telefone só servia para ligar e para atender, somente. E às vezes só dava certo quando era da mesma tecnologia, viu? As ligações eram ruins. Hoje, pessoal, o seu celular faz tudo. O seu celular hoje faz tudo, né? Essa tecnologia melhorou muito. E aí, lógico que eu tenho uma troca quase que instantânea de informações no mundo inteiro. O mundo é muito global. Aconteceu um terremoto agora no Japão, em segundos você sabe essa informação, ok? E aí nós temos todo dia um volume muito grande de informação, mensagem de dados, arquivos, imagem, fluxos o tempo inteiro. Imagina no seu celular quantas mensagens você mandou, quantas mensagens você recebeu, o Instagram que você olha e tem ali um monte de stories, então você tem um mundo de informações o tempo todo na sua mão hoje em dia, tá? O tempo se acelera, as distâncias se contraem. E aí, pessoal, com essas tecnologias, a gente diz, né, que hoje a gente não tem uma percepção do tempo, como eu falei ali atrás, né? Quando você está jogando, está ali no WhatsApp, no Instagram, conversando com alguém, ou olhando stories, você às vezes olha para o celular e tá, meu Deus, tá com 5 horas que eu olho aqui esse Instagram, tá com 5 horas que eu olho os stories e as coisas não mudam, né? Aqueles stories não mudam muito, não. Só para você ter um exemplo do que é isso, e os jovens de hoje não entendem às vezes esse processo, porque já nasceram na época da tecnologia, então acham que tudo é normal. Gente, nós que vivemos em uma época não tão tecnológica, a gente vê a diferença. Então ele diz assim, ó, há um século, uma notícia de um acontecimento na Europa levava mais de 30 dias para chegar ao Brasil. Hoje essa notícia chega em segundos. Então há um século, há 100 anos atrás, o que acontecia na Europa, a gente vinha saber no Brasil 30 dias depois. 30 anos não, 30 dias depois. E agora é instantâneo, ok? E aí, galera, trouxe aqui um exemplo para vocês. Ó. 1500 a 1840, essa parte bem de cima aqui, ó, eu tinha uma velocidade média de carroças e barcos à vela, 16 km. 1850 a 1930, eu tenho a locomotiva a vapor. Fazia 104 km por hora. Barcos a vapor, 58 km por hora. 1950, aviões a hélice faziam 480 a 640 km. A partir de 1960, aviões a jato de passageiro. Então já chega, por exemplo, uns aviões hoje, eles chegam a mais ou menos 800 km por hora. Então você percebe que as coisas aumentaram a velocidade e há um encurtamento desse espaço-tempo. E aí, gente, eu entro numa quarta revolução industrial. Eu queria mostrar isso, porque isso aqui é importante, tá? Ainda tem pouco nos livros. O Enem começa a abordar aos poucos. Mas a gente tem até então 3 revoluções. Primeira revolução industrial, que ocorreu na Inglaterra. 1750 na Inglaterra. Foi até mais ou menos a primeira fase. Até mais ou menos ali, início do século XX. Então eu tenho o princípio das indústrias na Inglaterra. Todo aquele processo, já expliquei em outras aulas o porquê, principalmente das aulas de capitalismo, porque ocorreu na Inglaterra. A gente tem uma segunda fase,
que é mais ou menos ali na década de 1920, século 20, Estados Unidos, Japão e outros países da Europa. Eu tenho uma terceira revolução industrial, mais ou menos na década de 70, que é essa revolução técnico-científica e informacional. E, gente, a partir agora desses 2019, 20, eu entro numa quarta revolução industrial. Que ela diz o seguinte, ó. Eu tenho, na primeira, utilização de motores a vapor. A segunda fase, produção seriada e eletricidade. Terceira fase, automação de processos em informática. Aí é toyotismo. A segunda, fordismo. E a quarta, conectividade ampla e grande massa de dados. É a revolução da inteligência artificial. O que é inteligência artificial? É você ir lá no Google e pesquisar, por exemplo, geladeira, preço de geladeira no teu celular. Quando você vai lá no Instagram, o Instagram começa a mostrar propaganda de geladeira para você. O celular tem inteligência artificial. Ele começa a... Tudo que você pesquisa, ele começa a te mostrar essas informações de propaganda em cima disso, tá? A inteligência artificial hoje, ela programa as máquinas. Quem programava as máquinas antes era o homem. Hoje, a própria inteligência artificial, os próprios computadores, eles programam as máquinas. E aí a gente também está numa era da tecnologia 5G. Gente, para você ter ideia dessa tecnologia, que é muito forte já na Ásia, né? Isso pode chegar no Brasil, ainda vai demorar um pouco. Você tem a possibilidade de baixar um filme entre 2 e 4 segundos. Você baixar um filme todo entre 2 e 4 segundos. É muito rápido, ou seja, as informações vão continuar sendo muito rápido. Esse mundo vai continuar encurtando cada vez mais essas distâncias. Só para você ter ideia da importância, os médicos podem operar pacientes à distância, porque a conexão vai ser em tempo real com 5G. Então ele pode, à distância, orientar um outro médico para poder fazer uma operação, só para você ter ideia do que é essa nova tecnologia, tá? Galera, aí eu tenho, lógico, com qualquer modelo, eu tenho vantagem e desvantagem da globalização. Lembrando que essa globalização sempre está ligada com o capitalismo, certo? Ou seja, a globalização está ligada com a questão de lucro. Eu quero lucrar a qualquer custo e a globalização ajuda nisso. Vantagens. Diminuiu as distâncias. Avanços tecnológicos na comunicação, nos meios de transporte. Barateamento do preço da tecnologia, isso aqui é importante, porque se a tecnologia não fosse barata, não é que seja barata, mas, gente, foi acessível. Porque, por exemplo, se hoje vai comprar um celular custa R$1.000, um exemplo. A loja parcela para você em 10 vezes, em 12 vezes. Se for a Casa Bahia, em 24 vezes. Parcela para você. Imagina que você tivesse que comprar R$1.000 um produto à vista. Esse celular você só pode comprar à vista. Será que todo mundo teria acesso ao celular? E se nem todo mundo tivesse acesso ao celular, seria essa febre mesmo? Então, gente, eu preciso ter acesso a essa tecnologia para que isso vire uma febre, para que isso seja uma globalização, para que todos possam usar. Quando eu falo todos, não é que a globalização atinja todos, porque não atinge. A globalização não atende todo mundo. Tem pessoas que nunca tiveram acesso a um celular, nunca tiveram acesso à internet, tá? Blocos econômicos, eu vou falar em outras aulas. Melhora da medicina. Tem doenças que no passado as pessoas morriam e hoje, com o avanço da medicina, não morrem mais daquele tipo de doença. Facilidade de crédito, foi o que eu falei para vocês, de poder parcelar, de poder comprar financiado esse celular, esse carro, enfim. Facilidade de pagar contas através de aplicativos, entre outros. O aplicativo, na verdade, a gente tem um leque de informações. Até deixar você bonito, o aplicativo deixa, né? Quais são as desvantagens? Galera, desemprego, porque há uma automação, certo? Aumento do trabalho informal, porque, claro, se eu tenho desemprego, eu não tenho carteira assinada, as pessoas vão ter que trabalhar de alguma coisa para poder sobreviver. Aumento da desigualdade social, claro, com o desemprego esse aumento só tem aumento. E aí a desigualdade social na globalização é que eu tenho hoje a maior parte do dinheiro na mão de poucas pessoas. E aí eu tenho pouca parte do dinheiro na mão de muita gente, ou seja, a maioria do povo ganha um salário mínimo, enquanto eu tenho milionários, bilionários no Brasil. Né? Intensificação dos problemas ambientais, claro. Com a globalização, eu tenho cidades mais cheias e eu tenho mais problemas ambientais. Tráfico, facilitou o tráfico de drogas, órgãos e pessoas, né, porque é a facilidade de levar de um lugar para o outro. Há uma tendência a uma padronização cultural pelas igualdades que nós temos, o uso de mesmos aplicativos, questão do uso de roupas, acesso à cultura de outros países,
Enfim, então a gente acaba tendo um padrão aí cultural. Restrita para grupos específicos, como eu falei, a globalização não atinge todos. A globalização é perversa, ela não atinge todo mundo, tá? Proliferação de doenças, a pandemia é um exemplo, a doença surge na China, numa cidade chamada de Wuhan, e rapidamente ela se prolifera para o mundo inteiro, porque as pessoas se deslocam muito de um lugar para o outro. Então pessoas da China que estavam com essa doença começaram a se espalhar para o mundo, ou outras pessoas que foram para lá, pegaram a doença e transmitiram, e hoje nós estamos passando por uma pandemia, a transmissão de doença é muito mais rápida. A intensificação de multinacionais, falei em outros slides aí sobre isso, né? Uma Nike da vida, um McDonald's, enfim. Então hoje a gente tem muitas multinacionais. Então, a gente consome muito produto que não é do Brasil. Vou te dar um exemplo aqui, tá? Esse computador é um computador da Dell, não é brasileiro. Estou gravando a aula por um celular da Samsung, que não é brasileiro. A televisão é Samsung, não é do Brasil. Então eu estou precisando de tecnologia de fora, de multinacionais, para poder ministrar essa aula, ok? Galera, tem um termo que vem sendo usado bastante para finalizar a nossa aula hoje, que é um termo que às vezes o Enem usa, que é a desglobalização, tá? A partir principalmente dos anos 2000. Eu tenho hoje um fluxo de pessoas mais restrito. Países que, por terem entrado em crises econômicas, começaram a fazer um protecionismo, seja de produtos, seja, por exemplo, de regiões. Eu mostro aqui um exemplo do muro, ó. Esse muro aqui entre Estados Unidos e México, por exemplo. Aqui é um exemplo, né, dessa fronteira que é criada. O Trump queria aumentar esse muro, né? Biden assumiu agora, não quer fazer mais esse muro. Mas enfim, queria aumentar o muro, queria inclusive que o México pagasse esse muro, o México sem ter dinheiro. Então eu tenho um aumento de barreiras, eu tenho um aumento de preconceito, eu tenho um aumento de xenofobia, que é a aversão ao estrangeiro, porque como eles entraram em crise, eles não querem aceitar tantas pessoas de fora, tá? Então, mais ou menos entre 2007 e 2008, eu tive crise do mundo, Estados Unidos e outras regiões da Europa, com o aumento do desemprego. Então, fechei minhas fronteiras, é o que eu chamo de desglobalização, tá? Esse fechamento de fronteira é para produtos e para imigrantes, tá? Só para você ter ideia, o que é um bloco econômico? Que outras aulas eu vou falar? É quando vários países do mundo fazem uma integração econômica para poder vender seus produtos, tá? No Meet eu explico melhor isso, mas, gente, é quando, por exemplo, eu tenho um NAFTA, Acordo de Livre Comércio da América do Norte. Essa é a sigla, né? A sigla, como está em inglês, é de trás para frente, né? Acordo de Livre Comércio da América do Norte. Eu tenho Estados Unidos, México e Canadá. Esses três países se unem para fazer trocas comerciais e os três países lucrarem. Essa é a ideia, tá? Só, gente, que hoje os blocos econômicos vêm se enfraquecendo. Os Estados Unidos já pensa numa revisão do NAFTA, se não for vantagem ele sai. Não sei com Biden se vai ser, mas o Trump pensava. Por exemplo, o Brexit foi a saída da Inglaterra, do Reino Unido, né? Ele saiu da União Europeia, então a União Europeia é mais ou menos 50 países da Europa que se uniram para utilizar, em alguns casos, moeda única, etc. Vai ter aula sobre isso, né? Mas a União Europeia é um dos blocos mais importantes do mundo. E um desses blocos tinha o Reino Unido decidiu sair. Então, o enfraquecimento do bloco, o Reino Unido é muito forte. A gente chamou isso de Brexit. Vai ter aula sobre isso também, eu vou explicar direitinho o que é esse Brexit, tá? Então, galera, é isso. Muito obrigado pela atenção. Faça a leitura do livro. Essa aula vai estar gravada no YouTube para você tirar várias dúvidas que você tiver e pode me perguntar também, que a gente sempre vai atendendo os alunos que possam ter dúvidas, tá certo? Muito obrigado, saudades e se cuidem. E, galera, na aula do Meet eu detalho melhor. Nessas aulas do YouTube eu não tem como detalhar tanto as informações, tem que ser uma aula mais curta, mas no Meet eu detalho melhor, tá bom? Obrigado, até a próxima.